partir de agora, vou conversar com esse grande amigo, que é o Chico Cavalcante. Chico é diretor de operações industriais da Cedro Têxtil. Chico, aqui na comunidade, esse ano tivemos uma grande preocupação com as indústrias do nosso setor industrial. Algumas anunciando demissões em massa, outras dizendo que teria que desligar alguns fornos. E a Têxtil também, que é a menina dos nossos olhos aqui, em termos de trabalho e de mão de obra utilizada aqui na nossa comunidade, de grandes vagas de trabalho. Nós temos muita preocupação também com a Cedro. Bom dia, Chico. Para te receber, uma alegria sempre que você vem aqui. Espero que dessa vez as notícias também sejam mensageiras de alegria, né? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, né? Prazer estar aqui com vocês, prazer estar falando aí para a população de Pirapora. Chico, e a nossa Cedro como vai? Tá viva, forte. Sobrevivendo. Não gostaria de utilizar o termo sobrevivendo, não, sim, porque ele fica, digamos, um pouco pessimista, né? Dramático, né? Meio dramático, né? Com certeza. Eu prefiro falar que nós estamos lutando, né? Essa é que é a verdade, né? Situação, você está dizendo da preocupação sua com relação à situação da indústria, né? Não é um problema da indústria de Pirapora, não é um problema da indústria têxtil, é um problema da indústria nacional. É um problema da indústria nacional que está vivendo um momento muito complicado. A gente não precisa nem ficar entrando muito em detalhes, sim, porque sim, qualquer pessoa que acompanha minimamente está sobrecarregada disso, né? Supercarregada. A gente sabe que a indústria nacional ela está comprimida, ela está pouco competitiva, né? O mundo, né? A indústria no mundo está numa situação muito mais vantajosa do que a indústria nacional. Os motivos para isso são mais do que debatidos em relação a questões tributárias, questões trabalhistas, questões cambiais principalmente. Sim. E nós não adianta a gente ficar chorando sobre esses fatos. O que a gente tem que fazer o tempo todo é continuar tentando buscar soluções para poder manter vivos os nossos negócios. Com certeza. Não tem sido uma luta muito fácil, com certeza não. De jeito nenhum, né? O que aconteceu com a indústria nos últimos 4 ou 5 anos é que, em função, né, de um momento, uma expectativa de um momento de expectativa muito positiva por uma realidade extremamente negativa, né, nós passamos por um momento de grandes investimentos, né, e o que é investimento? É dinheiro que você coloca para poder, você não coloca o seu dinheiro no banco para perder, você não coloca o seu dinheiro na caderneta de poupança se ela está dando prejuízo, dá prejuízo, né, é bom a gente recordar que, né, 2010, coincidentemente um ano eleitoral, né, em 2010, foi o nível de otimismo e de disseminação de bons presságios, né, era intenso, né, os sinais, né, não eram tão negativos quanto a realidade atual, especialmente a realidade de 2014, e não é só a Cedro, as empresas, né, de uma maneira geral investiram, e agora elas têm que dar conta desse investimento, agora elas têm que remunerar esse capital investido, têm que pagar as dívidas que foram feitas para poder colocar a indústria num nível maior de modernização, num nível maior de capacitação para produtividade e num nível maior de adequação, né, para o que o mercado está pedindo, para o que o mercado está comprando, né, as empresas, e a Cedro se inclui nisso, as empresas investiram muito, tem uma conta para poder pagar. O mercado está todo pessimista, o mercado está retraído, a parte psicológica, sim, que o mercado influencia, ele falou muito nisso, está todo mundo muito apreensivo, né, com relação ao que vem por aí, a inflação está pressionando o poder de compra, né, de todos nós, o seu, o meu, né, da população toda. Todo esse cenário cria um momento negativo e as coisas não andam, né, da maneira como nós inicialmente projetamos. Chico, o Jorge do bairro São João, ele acaba dizendo que o Brasil tem sofrido o ataque da China e isso afeta a nossa indústria diretamente, especialmente a Cedro que produz essa área têxtil. Concorda com isso, que a China tem um problema nesse aspecto da concorrência?
para nós isso é um problema, para eles é uma política de Estado. De Estado. Né? É a questão da questão trabalhista e todos esses fatores lá fora tem outro sentido, tom. Tem um aspecto interessante. Vamos tentar pegar pelo aspecto da utilização de mão de obra. Sim. O setor têxtil é um setor intensivo em utilização de mão de obra. Né? Quantos empregos o grupo dá hoje? Só aqui em Pirapora, 1.900 empregos. 1.900 empregos. Então estamos falando diretamente do interesse de grande parte da nossa comunidade. Eu não sei, qual que é a posição da Cedro hoje, eu não tenho certeza, mas normalmente o principal empregador aqui da cidade, do município de Pirapora, era a prefeitura. Até uns tempos atrás, a informação que eu tinha, hoje eu não tenho certeza. Mas esquecendo, a prefeitura, eu tenho certeza que a Cedro, disparado, com 1.500 pessoas trabalhando ali na Santo Antônio. Portanto, essa concorrência desleal preocupa extremamente. Só aqui em Pirapora são 1.900 pais de família, são 1.900 mães de família, são 1.900 pessoas que estão ali, e que se o negócio não vai bem, toda essa estrutura familiar, financeira, de projeto de vida dessa turma toda fica sob ameaça. E a gente sabe que isso é uma cadeia. Porque essa remuneração dessas 1.900 pessoas dentro da Cedro, para onde isso vai? Vai para o comércio daqui, vai para o supermercado, para a farmácia, para o açougue, para os pedreiros, posto de gasolina e outros. Posto de gasolina, toda uma cadeia. Então, é preocupante a situação do setor têxtil, porque se ele vai mal, uma cidade como Pirapora fica comprometida. Mas com relação aí a questão da China, por ser uma indústria de mão de obra intensiva, e a China ser um país muito hiperpopuloso, e com uma economia punjante, com reservas fenomenais e com capacidade de subsidiar determinados setores que tem um impacto social muito grande, isso torna o Brasil extremamente pouco competitivo. E nós somos mercado-alvo direto deles. Eles estão frequentemente mandando seus produtos para cá e entram de todas as maneiras no país, pela fronteira legal, como também de outras maneiras. Aí as histórias são extremamente escabrosas. Nossa, isso nós teríamos aqui um punhado de semana de programa aqui um punhado de importações absolutamente regulares, foram normais, fornecidas por uma cotação de dólar, por uma estrutura cambial que favorece essa importação. Mas também tem o outro lado da história. Não se paga imposto, entra debaixo do pano. E o país com essa condição cambial, que nos últimos dias nós temos visto uma subida do dólar. Todo mundo fala que o dólar está em disparada. Mas isso é consistente? Eu não sei, eu não sou economista, eu não sou economista, eu sou industrial, então eu não sou a pessoa mais capacitada para poder falar a respeito disso. Mas houve uma continha simples, Alexandre, essa é fácil, moleza para você, para qualquer um entender. Nós, qual que é a nossa moeda? Real. Quantos anos nós temos essa moeda? 20 anos, de 94 até 2014. Sim. Quando o Plano Real começou, você lembra, nós que já passamos um pouquinho, somos de uma outra geração, estamos um pouquinho com a idade avançada, a gente se lembra. Mais rodado. Exatamente. Nós tínhamos aquela paridade de $1 para R$1. Real. Se passaram 20 anos. A inflação nossa nesses 20 anos acumulada deve estar batendo na casa de 400%. 400%. Isso é... Em 20 anos. Em 20 anos. Sim. Ok? O salário mínimo já aumentou, daquele período até agora, pelo menos 11,5, entre 11 e 12 vezes.
Começou com R$180, em torno disso. Não, hoje, naquela época o salário era R$65, só para você ter uma ideia. Lá em falhou 94, a memória, de fato. R$65, né? Fato. Era o salário mínimo lá foi no início do plano Chegamos real. a 700 E isso evoluiu bastante, o que é uma coisa extremamente positiva. É uma coisa extremamente positiva para consumo. Real, né? Se fosse um ganho real. Mas parte desse ganho, tem ganho real aí nessa história, sim. Mas parte desse ganho é comido por essa inflação de 400% desde o início do plano real até agora. Agora, vamos fazer uma conta. Né? Há 10 anos atrás, lá em 2004, a cotação do dólar era nessa casa de 2,45, né? Entre 2,40 e 2,50. Nós estamos falando do dólar hoje a 2,70, 2,73, que foi a cotação que fechou ontem. Relativamente pequeno. Relativamente pequeno. O que acontece? Fica muito fácil você importar, fica vantajoso você importar, porque os custos lá fora não sobem na proporção que os custos sobem aqui no Brasil. As questões tributárias lá fora, especialmente os setores incentivados, são diferentes do que as questões tributárias aqui no Brasil. As obrigações trabalhistas, quando você fala que você está competindo com um país que você tem, semana, né, de trabalho, tem 6 dias de 10 horas de trabalho, que as férias são de uma semana por ano, né? Você tem uma mão de obra, uma oferta de mão de obra. A competitividade é muito desleal, desigual, com certeza. E grandes empresas, eu, por exemplo, acabei de fazer um trabalho, um estudo em verificações, né, uma visita a algumas empresas. Quando a gente fala, não do nosso setor, né, porque o nosso setor é moda, jeanswear, e tecidos para uniformização, né? Tecidos para uniformes profissionais, ok? Mas quando você entra na parte de sintéticos, por exemplo, essas empresas todas, que todo mundo conhece essas marcas, Adidas, Nike, Reebok. A produção, né, dessas empresas, elas são mundiais, mas 100% da produção está localizada. Por quê? Porque não é competitivo, não é adequado trabalhar aqui no Brasil. Então nós temos questões estruturais aí. Isso sem mencionar a qualidade dos produtos, né, Chico? Isso produzido em grande escala perde muito da qualidade. Não, já no passado já teve esse problema, viu? A gente agora está competindo até na qualidade. O que é pior ainda, porque antigamente... O pessoal compete em qualidade, o mundo inteiro, a Cedro tem que evoluir em qualidade constantemente. Se você pensa na qualidade da Cedro há 10 anos atrás e você pensa na qualidade da Cedro hoje, se você enxerga o que era a coleção da Cedro, o que eram os produtos da Cedro há 10 anos atrás, o que são os produtos da Cedro hoje, você tem uma evolução, uma adequação ao mercado, uma coisa fantástica, mas só que ninguém está parado, todo mundo andando. Com certeza. Me perdoe, Chico, mas embora você tenha informações importantes a respeito desse assunto, a qualidade dos produtos da China, me perdoe, mas deixa muito a desejar, pô. Deixa. Não podemos comparar, por exemplo, o que é fabricado numa fábrica da Adidas em outra parte do mundo e o que é fabricado pela Adidas na China. Eu acho não, que mas isso aí graças a Deus você tem essa memória, que isso ainda ajuda um pouco, dá um tempo para... Eu não compro produtos importados dessa maneira aí. Sinceramente, você pode entrar na minha casa, te dou direito de vasculhar essa porcaria que eles botam no mercado aí, sinceramente. Mas, eu tenho muita dúvida a respeito. Infelizmente tem muita penetração, né? Se você vai em qualquer desses magazines, né, visita... O que é pior, né? Os próprios empresários já começam a entender essa história. Visite grandes magazines e tenha cuidado de fazer uma verificação nas prateleiras, nas araras, né? Dá uma olhadinha nas etiquetas. Você vai ver a quantidade de etiquetas de produtos fabricados em Bangkok, né, em Bangladesh, e que parecem ser produtos de marca, que se diz por aqui. Mas tem grandes empresas no mundo que deslocaram suas bases de produção, né, para a Ásia e estão administrando essas bases de produção para a Ásia. Eles vão ajustando essas coisas, vão ajustando a qualidade ao longo do tempo. A globalização já anunciava isso? Quando se falava em globalização, se previa esse tipo de coisa? Sim. Porque você tem um outro fator, além da gente
ter passado, não, nós ainda estamos passando por uma fase de dólar, né, digamos, injusto em relação à indústria nacional. Sim. Essa é que é a verdade. Mas você ainda tem uma outra questão. Em 2005, né, ou seja, também há 9 anos atrás, né, houve a queda de um acordo de têxteis e vestuários, né, que é um ATV, que determinava um montante, né, de têxteis que poderia estar transitando, né, ao redor do mundo aí, né, isso é uma situação até para que todos os países, as indústrias pudessem se adequar em termos de modernização, em termos de estruturas industriais. Mas esse acordo ele caiu em 2005, ou seja, a movimentação de têxteis pelo mundo é livre, basta você querer comprar. Se você faz hoje faça uma viagem, né, pega um avião aqui, vai lá para os Estados Unidos, né, todo mundo escuta falar, né, você tem direito a comprar $500, né, porque você vai entrar de mercadorias, você compra um telefone, você compra um computador, né, isso aí, a cota máxima para você comprar $500. Passou disso, você vai ter que pagar um imposto. Isso é histórico, na hora, esse valor é histórico. Maravilha. Só que já fica lá na Receita Federal, fica lá declarado, né? Você não precisa declarar roupas, calçados. Obviamente, eu não sei como é que é essa fiscalização, mas o pessoal deve olhar. Os absurdos, os abusos, obviamente, devem ser coibidos. Mas qualquer pessoa que sai para poder fazer uma viagem qualquer hoje, volta com uma mala cheia de roupas e pronto. Claro que você está afetando a confecção nacional, você está afetando a loja nacional, você está afetando a indústria nacional, você está afetando o plantador de algodão nacional. A agricultura também está passando por um momento de compressão. Com certeza. Né? Nós passamos por um momento de commodities muito valorizadas, mas se você for analisar a situação, né, especialmente quando a gente está falando de soja, milho e algodão, né, a situação dos agricultores nessas áreas é de redução de margens, né, sequentes, até uma sequência, a margem de 2011 é menor que 2010, a margem de 2012 é menor que 2011 e assim por diante, e essas empresas, a agricultura também, assim como a indústria, investiu em equipamentos, investiu em terras, investiu em muita coisa, e agora tem que dar conta desses investimentos também. Sim. Chico, tem uma conta lá no banco para pagar. O orçamento da Cedro qual é? Para 2015. O orçamento da Cedro é um orçamento otimista em relação ao volume de produção. Né? Ele não é tão otimista quanto foi 2014. Né? 2014 nós tínhamos uma previsão de vender um volume e vendemos menos. Tínhamos previsão de conseguir atingir um determinado preço médio, o preço médio foi bem menor. Isso também criou um outro impacto, que talvez seja um dos motivos de estar tendo alguma apreensão em relação à Cedro, é que não se tem notícia da Cedro ter parado a produção dela completamente, né, em nenhuma fase, né, da história, pelo menos. Interrompendo o seu raciocínio um instantinho, você me fez alusão à agricultura brasileira. A agricultura vive um problema de lidar com produtos perecíveis, de rápido consumo e tudo mais. A Cedro tem um grande estoque. Isso não regula um pouco, não compensa um pouco essas desigualdades, espera um melhor preço, não se trabalha nesse sentido? Como é que é a questão do volume de produção que há estoque e a perspectiva de vocês? Que leitura a gente pode fazer disso? Falou a questão de estoque em relação a ele ser perecível, é isso que você queria? Sim, porque você pode armazenar, esperar um melhor momento do mercado e tudo mais. Já o produto da agricultura, mas o algodão pode. Né? O algodão, no caso, sim. Não faz parte desse rol aí. Dessa dificuldade. Em termos de algodão, isso não... Sim, então a Cedro mas o que tem um bom estoque, como é que está essa questão? Não existe bom estoque. Estoque é uma coisa ruim. Né? Estoque é dinheiro parado. Né? Se você está com estoque, você pegou algo vai mal. Se você pegou o seu dinheiro, né, gastou energia elétrica, gastou mão de obra, gastou algodão, gastou produto químico, chegar até ali. Né, gastou lenha, gás, óleo, tudo para poder produzir e colocou aquilo ali na prateleira.
né, falou como nós, falou, e se o preço, né, do produto não tiver, comendo a remuneração que aquele dinheiro poderia ter, se tivesse aplicado. Então não se forma estoque de propósito, é consequência do mercado. Estoque é palavrão. Né? Se a gente parte dessa filosofia, né? Estoque é esse mercado é palavrão. Né? A gente deveria produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender. Né? Sim, é o ideal. E a Cedro está com estoque altíssimo. A indústria brasileira está com estoque altíssimo. Que é exatamente a leitura das dificuldades que se tem ao longo desses últimos tempos. A indústria automobilística, por exemplo, que é um setor muito mais glamuroso, por assim dizer, né, que fica muito mais exposto na mídia, você vê, a indústria automobilística tem estoque equivalente à produção de 1 mês e meio. Isso é alto, isso é muito alto. Né? A Cedro tem um estoque que é muito maior do que 1 mês de produção dela. Então o que está acontecendo? Nós vamos fazer uma paralisação. Eu falei que nós nunca fizemos. Essa paralisação cheira a demissão. Não. Não? Né, falei definitivamente, né, falei qualquer... A Cedro não demitiu em massa isso. Não, absolutamente, e falei qualquer variação, né, falei percentual no quadro de pessoal nosso, né, falei que aconteça nessa época de sazonalidade. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro não são meses de venda de tecido naturalmente, normalmente, né? Falou, você vai comprar, você não compra tecido, isso é da época dos nossos pais, de comprar tecido para poder mandar para a costureira, né? Mas quem cria volume nessa área são as lojas e os magazines. Então, tudo que o comércio de Pirapora, por exemplo, precisa para o Natal, já está lá na loja, na prateleira, para poder vender. O tecido que eu precisava para poder produzir aquela calça, aquela camisa, né, já foi produzido antes, né, já foi entregue em setembro para a confecção fazer a peça e mandar para as lojas, distribuir para o Brasil inteiro. Hoje nós estamos com estoque alto e nós vamos parar totalmente a produção da Cedro, né, agora nas próximas 2 semanas, da semana do dia, a partir do próximo sábado agora, a gente para a produção e só retorna no dia 5 de janeiro. Isso não é uma coisa comum na Cedro. Isso não aconteceu. Né? Eu posso falar com toda segurança pelos meus quase 30 anos trabalhando em empresa. Nós nunca paramos. Estamos precisando parar agora. Isso é um péssimo sinal. Isso é um péssimo sinal. Entretanto, né, eu não estou enxergando isso com pessimismo, não. Eu estou enxergando isso até com otimismo para poder fazer uma regulação que é uma exigência do mercado. Já que o mercado não está comprador, nós estamos com estoque alto, é melhor você dar essa paradinha, freia, diminui, respira, retomar. Né? Não coloca mais estoque de produto químico, energia elétrica, gás lá na prateleira, arruma a casa e continua trabalhando aí agora a partir de janeiro. Mas a nossa programação, você perguntou pelo orçamento em 2015. Nós estamos previstos para poder trabalhar em 2015. Nos meses de janeiro e fevereiro e nos meses de novembro e dezembro, que normalmente são meses de baixa são os meses de sazonalidade, né, desse tipo de produção industrial. Para esses meses nós estamos prevendo produção mais baixa. Entre março e outubro, né, a nossa previsão de produção é em regime normal, regime de 4 turnos. E pedir a Deus, né, para que o mercado reaja, né, para que a economia, né, do país entre 2015 encaminhada para os rumos corretos, né, para poder criar confiança, para poder criar expectativa positiva no mercado e os negócios continuarem andando. Vocês têm uma matéria-prima importante lá no setor industrial, que é a água. Esse ano a água nos provocou arrepios, Chico. A nascente do Rio São Francisco secou quando vocês fizeram um investimento de 20 milhões, em torno de 20 milhões de reais, pouco mais, pouco menos que isso, no sentido de tratar efluentes, de proteger o Rio São Francisco, de dar melhor qualidade ao setor industrial, e de repente a gente percebe que as águas do rio baixaram drasticamente, e isso assustou a todos. Como é que foi o espírito de vocês nesse momento? Muito simples, a gente só não dormiu por causa disso. Perdeu o sono também. A gente só não dorme por causa disso. E falou para falar a verdade, nós, é um aspecto extremamente preocupante. Não existe vida sem água.
Com certeza. E não existe indústria têxtil sem água. Não existe indústria têxtil sem água. Se não tem... é um componente fundamental. Não existe água no Rio São Francisco, então não existe a Cedro em Pirapora. Olha só, olha a gravidade dessas coisas. Começamos a pensar nesses termos e vemos que, de fato, não é só assustador, não, é extremamente preocupante a situação. E quando você fala de investimentos, você falou de investimentos aí da ordem de 20 milhões, na verdade, os investimentos da Cedro em Pirapora, nos últimos anos, superaram 60 milhões de reais. Eu me referi especificamente à ET, a estação de tratamento. Falou a ET, todo o processo de tratamento, especificamente, nós 60 milhões. Nós, 60 milhões de investimento todo. Nós modernizamos sim. a antiga Cedronorte, que hoje também chama Cedro Cachoeira, né, e a Santo Antônio, né, passaram por um processo permanente de modernização nos últimos anos. Né, os investimentos só nessas duas fábricas nos últimos 2 anos, né, 2 anos e meio, né, ultrapassou, esses investimentos ultrapassaram 60 milhões. Informação importante, né? Essa. Por que nós fizemos isso? Porque a gente precisa modernizar, a gente precisa ser competitivo, a gente precisa ser produtivo para poder dar conta de competir com a China, para poder dar conta de competir, né, com a Ásia e com o mundo, né, de uma maneira geral. Nós investimos, aí de repente não tem água para trabalhar. Meu Deus, e aí? Como é que faz? A questão do Rio São Francisco é muito mais grave, precisamos trabalhar essa nova consciência, um momento em que todos são chamados à mudança de atitude, né, Chico? Diante dessa nova realidade. É assustador pensar que um rio do tamanho do São Francisco corre risco de secar. A mudança de atitude é uma obrigação nossa. Graças a Deus nós vivemos uma geração em que muitas vezes os nossos filhos estão ensinando para a gente a ter um comportamento adequado em relação à sustentabilidade. Com certeza, Chico, com certeza. Mas não é só isso não. Se eventualmente tudo que é dito em relação à mudança de clima, o volume de chuvas, se isso não voltar para um regime normal, que evite que a gente chegue na posição mais extrema. Qual que é a posição mais extrema que a gente imagina no Rio São Francisco, especialmente na posição onde está Pirapora? É secar o trecho entre Três Marias e a Flabarra. Sim, com certeza. Aí é o pavor total. Já imaginaram? Isso é o... Mas deixa eu mandar um alô aqui para uma pessoa muito especial lá na Cedro, e a quem nós rendemos homenagem, até pela função dele, que é cuidar da estação de tratamento da ET, lá da Cedro. É o supervisor da ET, que é o Armando Pereira. Hoje está aniversariando, mandar um grande abraço para ele. Parabéns, Armando, e também parabéns pelo trabalho que você realiza aí. Que coisa bacana isso, Chico. Cumprimentando o Armando, eu quero falar aqui da informação que tive quando estive lá na inauguração da ET, uma estação capaz de tratar esgoto ou resíduos de uma comunidade de cerca de 95 mil pessoas. É uma baita estação de tratamento, Chico. Sim, é uma baita estação. A gente fica orgulhoso, né, de ter essa estação. Andei em passarelas por os tanques e tal, coisa fantástica, formidável. Eu falo isso sem nenhuma demagogia e com uma segurança técnica absoluta. A estação de tratamento da Cedro aqui em Pirapora é um benchmark, é um padrão para outras empresas do setor têxtil, em relação a todos os parâmetros de qualidade do tratamento. Que coisa, bacana isso. E o culpado é você. Olha só. Ô Chico, eu não sou culpado absolutamente de nada. Eu somente reclamei na época, e vocês já estavam com tudo em andamento, eu fiquei sabendo disso posteriormente, mas de fato vivíamos maus momentos ali, vocês já com essa preocupação lá na Cedro, terminaram por construir essa estação de tratamento. Você brinca comigo, brincou inclusive lá no dia da inauguração, que eu sou responsável por isso. Nós fizemos um em nome do Rio São Francisco do Meio Ambiente, e vocês compreendem perfeitamente essa atitude. Ou não? Não, com toda razão. Tudo isso também faz parte dessa evolução de coleções, evolução de produtos. Deni, a gente fabrica o jeans, aqui em Pirapora. Jeans era uma coisa azul num único padrão, pela vida inteira, desde a nossa juventude. Aí com o advento de você ter 1 milhão de tonalidades, 1 milhão de cores, 1 milhão de acabamentos diferentes, a produção precisou evoluir. Num determinado instante, entre 2009 e 2010,
a evolução da capacitação do tratamento não foi compatível com a evolução da coleção. Okay? Então nós tivemos alguns momentos muito complicados. Você acompanhou isso junto com as tinturas e coisa e tal, as cores. Tirou o sono da gente, mas em todos os momentos, em todos os instantes, você sabe que a nossa preocupação, a nossa dedicação para poder corrigir os problemas que nós enfrentamos foi muito grande. Sou testemunha disso, ocular, inclusive, porque acompanhei de perto a implantação da ET, a discussão sobre isso, todas as atitudes. Me lembro do Jacques Conchon, que esteve aqui conosco, e ele falava das cores e dizia, olha, a CEDO tem essa situação sob controle, ele é especialista nessa área. A questão é que a coloração assusta de fato. O preto, a cor preta, tinge muito, e isso diluído na água do rio, como resíduo, é perfeitamente que seja diluído, mas preocupa. Se a água fosse clara, ele dizia isso, se a água fosse transparente, cristalina, talvez não preocupasse tanto. Mas, de fato, era uma preocupação constante, acentuada e muito grave de todos os ambientalistas que tinham visto o setor de indústria sem nenhuma ou muita preocupação nesse sentido. Depois ficou comprovado que a CEDO já tomava atitude, já vinha fazendo num crescente essa questão do tratamento dos efluentes. Chico, por essa razão, a CEDO foi considerada, chamada para receber um destaque aí na comunidade, que foi o Timoneiro 2012, exatamente a atitude ambiental por tudo isso, o que é um belo exemplo, não tenha dúvida, e é por isso que nós gostamos sempre de chamá-los aqui para falarem um pouco sobre a saúde da nossa empresa CEDO, porque, embora você brinque que eu seja responsável por isso, nos enche de orgulho hoje. Nós temos um eixo desse porte que é a CEDO e que cuida tão bem dos seus efluentes hoje com toda essa preocupação, o que tranquiliza a gente aqui na beira do rio. Isso nos dá orgulho, Chico. Sinceramente, hoje eu declaro orgulho de ter a CEDO aqui na comunidade, o que é também um belo exemplo a ser seguido. Diante de tudo isso, Chico, as perspectivas para o ano que vem, quais são? Eu já antecipei alguma coisa para poder falar para vocês em termos de regime de produção, mas nós estamos trabalhando com uma previsão ou uma formatação, né, orçamentária bastante moderada no seguinte aspecto. Estamos fazendo todos os esforços possíveis em relação a custos e despesas industriais, né, para poder segurá-los, porque nós estamos colocando perspectiva zero, né, de melhoria de preços para 2015. Okay? Então, para nós aqui, para o objetivo principal da nossa conversa, por exemplo, né, o que a gente precisa lutar e a empresa precisa se manter viva e precisa se manter sólida. Então, o objetivo dela em 2015 é esse. Sabemos que, né, não vai ser um ano, né, de ganhos, não vai ser um ano espetacular. O que nós precisamos é passar por 2015 considerando as condições da economia e da indústria nacional nesse ano. Colocar 2014 no arquivo como um ano que não deve ser muito bem lembrado? Ou então, experiência, sim, então manter ele bem na memória para poder não repetir os mesmos erros de excesso de otimismo. E Copa do Mundo paralisou esse país. Um evento, pode ter sido o evento mais maravilhoso do mundo, né? Tem o lado romântico. Tem o lado romântico, tudo bem. Mas o certo é o seguinte, por conta da Copa do Mundo, a indústria parou, o país parou, né? Não se vendeu, não se produziu, se produziu foi para a prateleira, foi para lamentavelmente. Então a CEDO ela está vendo que 2015 não vai ser um ano fácil para ninguém. E é por isso que nós estamos trabalhando com uma perspectiva de sustentar o negócio. Mas, Chico, isso já é uma grande notícia. Diante de todo esse quadro que se apresenta, não tenha dúvida que a estabilidade da empresa, a estabilidade especialmente dos empregos, das pessoas que trabalham por lá, sem dúvida é uma grande notícia para o final de ano. Já não é uma coisa tão sombria quanto se imaginava a princípio. Mas, de toda forma, bom saber que a CEDO continua bem, obrigado. O Daniel, que é proprietário do Supermercado Avenida, parabenizando pela entrevista e pela capacidade de falar da crise e explicar bem esse fato. Diz ele, é um grande empresário aqui da comunidade. Grande abraço ao Daniel lá do Avenida, que nos cumprimenta aqui nos estúdios. Chico, eu quero te agradecer por ter vindo ao programa, dizer que é sempre um prazer te receber aqui
e especialmente embora o ano de 2014 tenha maltratado bastante a vocês das indústrias e a todos os consumidores por consequência, a gente espera que de fato as coisas mudem. A crise continua, a crise política bate à porta, a Petrobras, que é a grande empresa, passa por uma crise, e a Bolsa de Valores e mercado de... Uma crise bem mais que econômica, né? Bem mais que econômica. Agora, é momento de moralizarmos essa questão. O povo brasileiro já não aguenta mais, Chico. Tanta má notícia que vive da área política. Precisamos fazer uma grande reforma e profunda reforma. Não é possível continuarmos assim. E nesse ponto eu sou obrigado a fazer uma homenagem à empresa que eu trabalho, a empresa que eu construí minha carreira, que é a Cedro, porque no meio dessa confusão toda, ela foi uma empresa de valores. É uma empresa de valores, é uma empresa de compromisso, é uma empresa que preserva e está no sangue, está na alma, né, da empresa, ter um comportamento, né, uma gestão absolutamente de correção. E nesse ponto também a diretoria da Cedro, a diretoria da empresa, fica muito satisfeita aqui em Pirapora, porque tem um grupo de pessoas, o corpo de funcionários da empresa aqui em Pirapora. Quando a gente fala de 1.900 pessoas, é claro que você pode ter um ou outro problema, mas a capacidade, né? E um punhado de fatores de capacidade, de juventude, de compromisso, né? Os gerentes, né, que tomam conta dessas plantas aqui, né, de Pirapora, né, são dois jovens, quando falo isso, você falou lá na faixa etária, que ainda não chegaram aos 40 anos, mas com uma capacidade, um desempenho, um compromisso fantástico, e vão levando todo o grupo, né, todo o grupo de liderança e todos os colaboradores para esse caminho, né, de desempenho e de sustentação da empresa com correção. Um 2015 de muito sucesso, pleno sucesso para todos vocês, viu, Chico? Muito obrigado. Um bom dia para você, obrigado por ter vindo. Bom dia a todos. Sempre uma alegria. Nós chegamos ao final do programa dessa maneira, agradecendo pela sua companhia e aos amigos que nos ouvem também pela internet. Agora a Rádio Pirapora está moderninha, como se diz no popular, né? Tem o negócio o Zap Zap, tem uma opção de coisa que o grande Lindolfo está implantando aqui na rádio. Em breve nós teremos outros meios de comunicação também aqui durante o programa. Eu quero agradecer pela sua companhia e dizer que amanhã estaremos de volta numa nova edição. Amanhã é dia do Papai Noel do Primavera. A todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. AM. A Rádio Pirapora apresentou o Giro da Notícia. O Giro da Notícia. O Giro da Notícia.